tudo bem. Ela é uma das assassinas mais conhecidas da história do True Crime. Olá. Olá, é um prazer te conhecer pessoalmente. Por mais de 2 décadas, Celeste Beard Johnson se apresentou como uma pessoa doce, Eu fiz tudo o que ele queria que eu fizesse. pura Tudo o que fiz foi pelas meninas. e, acima de tudo, inocente. Eu não sou assassina. Eu sei que no fundo elas sabem disso. Eu não tive nada a ver com isso. Eu fui trazida aqui por algo que eu não fiz. Crime que eles... Sabem que eu não cometi. Antes de Interview with a Killer, parece quase predatório, como se você estivesse caçando homens que pode usar para seus próprios propósitos. Será que consigo desmascarar esse assassino de imagem cuidadosamente construída? Eu odiava os homens naquela época. E revelar a verdade sobre o assassinato de Steven Beard? Você sabia que ele era rico, né? O que isso tem a ver com alguma coisa? E o lado sombrio de Celeste Beard Johnson. Acabou essa visita, sargento. Terminamos. Sabe, você percebe que para você estar dizendo a verdade, todo mundo teria que estar ferrado? Terminamos. Bem, não exatamente. Peço desculpas pelo meu destempero. 2 entrevistas, um assassino e as muitas faces de Celeste Beard Johnson. Isso mesmo. Idiota pra caramba. Claro, isso vai passar na TV nacional. Outra pessoa vai me matar. Eu conheço bem demais o caminho para Gatesville, Texas. Já fiz essa viagem umas 6 vezes para esse conjunto de prisões estaduais, mas hoje é diferente. É uma nova chance de entrevistar um assassino habilidoso em autodefesa e manipulação. Uma mulher com mais de 25 anos de experiência negando envolvimento no assassinato do marido rico. E foi uma aposentada que o matou. Eu só preciso sair da minha cela. Ok, senhor. Já mandei ajuda para o senhor. Okay, sir, I've got some help. No dia 2 de outubro de 1999, o empresário de 74 anos, Steven Beard, ligou para o 911. Ele havia sido baleado no estômago por Tracy Tarleton, de 43 anos, em seu quarto. Beard morreu devido aos ferimentos após sair do hospital e ser cuidado por sua esposa, Celeste, 40 anos mais jovem. Mas, em uma reviravolta chocante, Tracy Tarleton identificou uma cúmplice, sua amante, ninguém menos que a esposa da vítima, Celeste Beard. As 2 mulheres foram acusadas do assassinato. Houve um julgamento eletrizante com advogados caríssimos, reviravoltas mirabolantes e um drama familiar do tamanho do Texas. Ela estava ficando cada vez mais ansiosa com esse casamento sem amor com esse homem velho. As filhas de Celeste, do casamento anterior, testemunharam contra ela e sobre seu desprezo pelo marido. Ele tirava comprimidos do porta-comprimidos no cinto, jogava-os pela janela, ria e depois lhes dava 2 soníferos. Celeste admite ter se casado com Steven Beard pelo dinheiro, mas nega tê-lo matado por esse motivo. Ela não testemunhou no julgamento, mas passou os anos seguintes tentando compensar seu silêncio, levando seu caso ao Tribunal da Opinião Pública e se declarando inocente. Eu não acho certo ter que viver aqui pelo resto da minha vida por um crime que eles sabem que eu não cometi. Nunca entrevistei uma assassina tão à vontade diante das câmeras. Por isso, estudei, vi suas aparições e li seu livro. Todos contaram a mesma história. Uma mulher se colocando como vítima de uma grande conspiração. De fala mansa, composta, quase desarmante. Mas essa era realmente Celeste Beard Johnson? Ou uma máscara para um mestre manipulador? Então, enquanto tentamos entender a mentalidade e as motivações por trás das suas ações neste caso, tudo bem? Minha primeira conversa com essa assassina mostraria um lado dela que ela não tinha permitido que o público visse. Obviamente, eu preciso te fazer muitas perguntas extremamente pessoais, mas você já está acostumada com isso agora. Por que você quis conversar com a gente hoje? Bem, estou apenas usando isso como mais uma plataforma para proclamar minha inocência. Eu não admito que sou culpada de nada, nem que cometi um crime. Então, você diz que eu cometi um crime, eu digo que não cometi. Então, bem... Eu digo, mas o tribunal realmente te condenou? Sim, pelo crime.
E eu tenho que dizer, de todos os casos que cobrimos neste programa, o seu talvez seja aquele em que o relato do condenado e o registro das provas estão mais distantes um do outro. Sim. É quase como se você estivesse em uma realidade alternativa, porque de um lado está você, e do outro lado há várias testemunhas, mais de uma dúzia, com histórias diametralmente opostas às suas. Você consegue perceber isso? Não, porque todas as testemunhas tinham uma acusação por crime grave contra elas que foi retirada em troca do depoimento delas. Comece a citar as testemunhas e eu vou citar as acusações. Celeste Beard Johnson há muito tempo atribui sua condenação a uma conspiração elaborada envolvendo suas filhas gêmeas, a polícia e a mulher que disparou o tiro que feriu mortalmente Stephen Beard na casa que ele compartilhava com sua esposa. Você afirmou que todos te traíram. Ainda pensa assim? Sim. Você acredita? Quem não me traiu? Desde o início, Celeste não gosta das minhas perguntas e faz de tudo para desviar das perguntas e me atacar. Houve uma sucessão. E se você quiser continuar na entrevista comigo, por favor, não seja tão agressiva. Me entreviste gentilmente. Quero dizer. Você está sendo um pouco... Você acha que estou sendo agressiva? Sim, acho. E antagônica, sim. Antagônica. Sério? Estou surpreso em ouvir isso. Só estou tentando ser muito direto com você. Talvez eu seja republicana e adore o Trump, então talvez isso tenha muito a ver com isso. A ver com o quê? Com a forma como você está falando comigo. Te garanto que isso não tem relação e é totalmente irrelevante. Mas vamos retomar a partir do ponto em que você teve uma sucessão de relacionamentos e casamentos problemáticos na fase anterior da sua vida, certo? O que isso tem a ver com o assassinato ou, sabe, com o tiroteio? Alguns desses relacionamentos parecem muito baseados em troca com homens mais velhos, certo? Teve o chefe de 65 anos que era dono do condomínio onde você trabalhava quando tinha, o quê? Uns 20 e poucos anos. Ele era 40 anos mais velho que você. Tem um advogado de divórcio de 70 anos com quem você disse que estava dormindo enquanto ele te representava. Tudo isso vem do seu livro Celeste, a biografia exclusiva. E qual é o seu ponto? Você disse que sabia que precisava encontrar um novo advogado para cuidar dos seus assuntos pessoais e começou a namorar outro advogado casado. Meu ponto é que isso parece quase predatório, como se você caçasse homens para usá-los para seus próprios fins. Não é predatório. Eu odiava homens naquela época. Você odiava homens? Certo. Você ainda era casada quando começou a namorar Steve Beard, não é? Quando Steven veio até mim com o contrato verbal, sim. Stephen Beard conheceu Celeste no Austin Country Club, onde ele era sócio e ela garçonete. Ela conta que fizeram um acordo. O quanto você sabia sobre o Sr. Beard naquela época? Eu sabia que a esposa dele tinha falecido e que ele veio até mim com um contrato verbal. Você sabia que ele era rico? O que isso tem a ver com alguma coisa? Ele veio até mim com um contrato. Bem, isso tem tudo a ver com esse caso, não é? Você mesmo disse que se casou com ele por causa do dinheiro dele, e isso não era segredo, certo? Certo. E ele se casou comigo porque eu era uma esposa troféu. Transacional. E daí? Isso não significa que eu não me apaixonei por ele. Você achava isso moralmente aceitável naquele momento? Naquele momento, sim. O rosto de Celeste se fecha. Não resta nada da imagem agradável e maternal que Celeste mostrava antes na TV. Sinto a raiva contida dela crescendo do outro lado do vidro. Sua vida como mãe também foi profundamente conturbada muitos anos antes deste caso, certo? O que isso tem a ver com alguma coisa? Bem, isso tem muito a ver com o seu relacionamento com suas filhas, do qual, de muitas maneiras, este caso depende. Por que você está falando comigo de cima para baixo, como se eu não tivesse me exposto para o mundo inteiro ler sobre mim? Vejo que ela está no limite. Não é assim que Celeste Beard Johnson costuma ser questionada. Bem, eu acho que isso é um bom exemplo da sua realidade alternativa. Sabe, você acha que as coisas que fez por eles mostram o seu amor por eles, mas na verdade mostram o seu foco egoísta nas suas próprias necessidades, por exemplo. Acabou essa visita, sargento. Celeste?
Com licença, Celeste. Não. Você vai mesmo fazer isso? Então você realmente não está interessado em responder perguntas. Bem, eu tenho muitas perguntas para você. Não há dúvida. Você esperava que entraria aqui e teria uma plataforma aberta para dizer o que quisesse? Não, você está falando comigo de forma condescendente. Sei que você fala comigo de forma condescendente, sem realmente conversar comigo. Eu estou te entrevistando. Não, isso não é uma entrevista. Você não está me entrevistando como uma repórter profissional. Eu acho que estou... Sim, terminei. Sabe, você percebe que para você estar dizendo a verdade... Todos teriam que mentir. Escrevi esse livro e você leu, então se ferre. Você é um sociopata narcisista? Você é uma idiota. Acho que é isso, terminamos por aqui. Idiota estúpida. Fico feliz que você tenha lido o livro. Repete isso pra mim, seu imbecil do caralho. Claro, isso vai passar na TV Nacional. Minha mãe vai me matar. Assim terminou minha entrevista com esse assassino. Ou será que não? Teste de microfone 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Celeste, leia de novo. 5 meses depois de sair furiosa da nossa primeira entrevista, Celeste Beard Johnson decidiu retomar nosso diálogo. Bem, peço desculpas pelo meu destempero. Sou grata por você ter decidido falar comigo de novo. Sei que começamos com o pé esquerdo da última vez. Ela já tinha deixado cair a máscara e revelado seu temperamento. Agora eu tinha outra chance de sondar sua negação e dissimulação bem ensaiadas. Então eu mudei de estratégia e suavizei o tom. Eu queria voltar um pouco e apenas reconhecer que... Você sempre foi um sobrevivente, um lutador quando precisou ser. Nós vimos isso por nós mesmos naquela primeira viagem. Mas esse espírito de luta realmente te serviu bem por muito tempo, não é? Eu não me sinto mais uma lutadora. Eu não me sinto mais uma lutadora. Desta vez, Celeste está usando um colar cervical enquanto se recupera de uma cirurgia recente. Você tem uma história notável, quase da pobreza à riqueza, pela forma como você chegou ao topo da sociedade de Austin. Um clube como o Austin Country Club, quantas pessoas já passaram de funcionários a membros? Provavelmente ninguém antes de você ou depois. Como foi isso? Bem, houve alguns problemas com o Austin Country Club. Você percebe que a única razão pela qual Stephen era membro do Austin Country Club é porque negros não eram permitidos. Você percebe isso? Como você disse, ele era racista. Eu acho isso horrível. Não sei por que ninguém parece se importar com isso nos dias de hoje. E eles acham que Stephen era tão perfeito e que eu sou a pessoa ruim. Fiquei surpreso ao ouvi-la destruir tão rápido a reputação do marido. Stephen Beard era um executivo de sucesso com milhões de dólares em patrimônio. Ele já integrava os círculos sociais de alto padrão de Austin há tempos. Sua nova esposa não fazia parte. Foi difícil para você se encaixar nesse tipo de alta sociedade, seja neste clube de campo ou naquele? Não, porque cresci cercada de pessoas com dinheiro, então não me encaixei perfeitamente. Não exatamente. Ela nasceu no sul da Califórnia e foi adotada por um veterano da Força Aérea e uma telefonista. No livro dela, ela diz que o dinheiro era curto em casa, que sofreu abuso sexual por parte do pai adotivo e que abandonou o ensino médio. Ao conhecer Stephen Beard enquanto era garçonete no Austin Country Club, ela já havia se casado 3 vezes e tinha filhas gêmeas adolescentes. Stephen tinha ficado viúvo recentemente, no outono de 1993, se não me engano, quando vocês se conheceram. Sim, ele me fez mudar para a casa dele 10 dias após enterrar a esposa. Bem, ele estava procurando uma mulher jovem, bonita e charmosa para exibir e mostrar o mundo para ela. Sim, porque ele me disse que todas as senhoras mais velhas estavam na fila tentando morar com ele. 40 anos de diferença de idade, mas você aceita um parceiro mais velho e rico. Não há nada de errado nisso. Como você disse, isso não quer dizer que não havia amor verdadeiro. Certo. Você realmente o amava? Sim, eu amava. Ele generosamente compartilhou sua riqueza com você e adotou suas filhas. Como você descreveu, era uma relação segura, estável, quase como uma família. Sim. É justo dizer isso? Sim, quer dizer mais ou menos.
Quer dizer, eu aceitei o jeito dele beber e ele aceitou. Aceitamos as idiosincrasias um do outro, sim. Não era perfeito. Não era perfeito, mas também não parece ruim. Quer dizer, você tinha estabilidade, tinha suas filhas, sem falar na riqueza, né? Casas milionárias, viagens de primeira classe pelo mundo, tudo isso, de repente você procura um terreno para construir uma casa no lago. A maioria de nós só pode imaginar como é isso. Teve até um retrato de família encomendado que Celeste depois pintou por cima para remover o falecido marido. Eu li sobre 400 bolsas com sapatos combinando, joias, belas artes, filantropia. Parece um sonho. Como foi para você entrar de repente nesse mundo? Eu ainda não era feliz. Quer dizer, eu ainda não era feliz. Faltava alguma coisa? Sim. O que era? Eu não sei. Eu ainda não estava feliz. Mas na época, ela parecia aproveitar totalmente sua nova riqueza, tanto que seu marido rico ficou frustrado com seus gastos excessivos. Em um determinado momento, por volta de 1997, ele coloca $500 mil em um fundo para você, e esse dinheiro acaba em 6 meses. Eu viajei pelo país inteiro mobiliando a casa. Toda a arte em cerâmica e as pinturas que estavam penduradas na casa, sim, isso é verdade. Foi nisso que eu gastei o dinheiro. É verdade que ele estava te dando uma mesada de $35 mil por mês? Sim, pra casa. Sim, é verdade mesmo. Foi difícil para você viver com esse valor? Não, isso era pra casa. Isso era só. Isso era pra manutenção da casa, sim. Bem quando Stephen Beard estava prestes a acabar com o estilo de vida luxuoso de sua nova esposa, ela teve um colapso mental e se internou para tratamento. O que estava acontecendo então? Havia problemas em relação ao sexo, à nossa vida sexual. A maneira como ele me tocava me lembrava do meu pai, e eu revivia o abuso, e eu não conseguia lidar com isso. Eu fui para o St. David's, depois fui para o Timberland, e então nós resolvemos esses problemas. Ela ficou meses em centros de tratamento enquanto implorava a Beard que não se divorciasse. De acordo com o advogado dele, Steve acreditava que você estava evitando ele ao entrar em tratamento. Eu estava evitando ele. Você estava? Você usou seu tratamento de saúde mental para evitar ou fugir de problemas com ele? Era sobre as coisas sexuais. Eu estava evitando ele. Eu não conseguia lidar com isso. Mas o tratamento residencial prolongado dela foi decisivo, pois lá conheceu a paciente Tracy Tarleton. Conte sobre sua relação com a Tracy. Isso evoluiu para um relacionamento romântico? Não, nunca aconteceu. Nunca. Não. Bem, quero dizer, ficou óbvio depois de um tempo que Tracy se apaixonou por mim. E sim, ela mentiu. Ela não me contou o verdadeiro motivo de estar no centro de tratamento. Ela era uma grande mentirosa. Eu achava que ela estava lá pelos mesmos motivos que eu. Muitas pessoas disseram que você falou sobre isso. Eu não me importo com o que qualquer outra pessoa disse. E você pode continuar dizendo isso o quanto quiser. Mas todas essas pessoas aparecem do nada só para ter seus 5 minutos de fama. Qualquer um pode falar o que quiser, mas não me importo com o que dizem. Ela se irrita com essa pergunta. Mas isso não é surpresa, porque Tracy Talton se tornaria a principal testemunha do governo contra Celeste, testemunhando sobre o caso amoroso delas e sobre o plano para matar Stephen Beard. Numa noite, 1º de outubro de 1999, batem na porta. É a polícia, certo? Sim. Eu sei que já faz muitos anos. Pelo que você se lembra, Celeste, pode me contar exatamente o que aconteceu naquela noite? Alô, precisamos de ambulância. Como sabe disso? Ok, senhor. Para onde vamos? Na noite de 1º de outubro de 1999, a suposta amante de Celeste, Tracy Tarleton, entrou no quarto dela com uma espingarda calibre 20. Estou na cama, ok. Então como isso aconteceu? Estou com uma dor terrível. Como isso aconteceu? Isso não tem nada a ver com isso. Tudo isso enquanto Celeste estava convenientemente dormindo em outro quarto. Cristina e eu estávamos na cama, no quarto dela, e descobrimos que Stephen tinha sido baleado.
E você não ouviu um tiro. A parede entre o nosso quarto, a suíte principal, e a ala onde Christina e eu estávamos era a prova de som. Nem mesmo o cachorro ouviu, o Cocker Spaniel. Stephen Beard, ferido, ligou para o 911. Depressa! Não sei como minhas tripas saíram do meu estômago. E logo a polícia e os paramédicos chegaram. Investigadores acharam evidências de que a cena do crime foi forjada e logo Celeste se tornou suspeita. Na noite em que ele foi baleado, a casa estava, do ponto de vista da polícia, suspeitosamente esvaziada para uma tentativa contra a vida dele. O namorado de Christina foi avisado que não poderia dormir lá, apesar de normalmente poder. Jennifer e sua família. Amiga, isso não é verdade. O cachorro de Steve estava na casa do lago enviada por você, eles dizem. Dizem que o sistema de segurança estava desligado. O atirador entrou por uma porta destrancada. Você nem estava perto do quarto principal. Tudo isso foi só coincidência? Eu nunca dormi no quarto principal. Eu sempre dormia no quarto da Christina. Nós nunca ativamos o alarme, nunca. Nunca ativamos o alarme, nunca, porque os cachorros saíam para ir ao banheiro e uma das gêmeas sempre ficava em casa comigo. Caso contrário, eu ficava sozinha porque o Stephen... Sam, Jennifer e ela. Não, ela pediu permissão para ir para a casa do lago. Então isso tudo é mentira. A polícia diz que o quarto foi preparado para parecer um arrombamento. Não faço ideia do que você está falando. Bem, você sabe que às vezes crimes são encobertos ao serem encenados para... Eu não entrei no quarto. Então eu não faço ideia do que você está falando. Disseram também que você agiu de forma estranha para alguém cujo marido tinha levado um tiro naquela noite. Eu não saberia como uma vítima de tiro age. Eu estava histérica porque estava preocupada com o Stephen. O policial disse que ela passava de muito abalada para pouco abalada e parecia que às vezes ela estava chorando, mas não havia lágrimas nem nada assim. Isso não é verdade. A polícia vai dizer o que quiser. Eu chorei o tempo todo. Bem, eles são treinados para perceber os sinais de luto e choque. Mas não era isso que eles estavam vendo. Eles são treinados para dizer o que quiserem para fazer parecer. Isso é mentira. Eles montaram todo esse caso para encaixar na imagem que criaram de mim assim que me tomaram como alvo. Por que conspirariam contra você, Celeste? Assim que eles cravaram as garras em mim, decidiram que eu era a culpada. Disseram que o comportamento estranho continuou no hospital, inclusive que você nunca citou a mulher que, segundo você, estava perigosamente obcecada. Eu estava em choque. Não era isso que eles viam em você? Eu não me importo ou dou a mínima para o que eles viram. Você consegue ver como tudo isso aumenta a suspeita? Não, eu não consigo porque é tudo mentira. Ela está cada vez mais combativa quando enfrenta fatos incômodos. Por que não contou sobre a Tracy? Porque eu nem estava pensando na Tracy. Eu só estava pensando no Stephen. Sua filha contou que você pediu para não citarem Tracy aos investigadores. Isso é mentira. A polícia disse que você falou para os policiais procurarem $1.000 em dinheiro na carteira do Steve. Se o dinheiro sumisse, isso indicaria um assalto. Não fui eu que disse isso, foi a Jennifer. Agora, ela já colocou a culpa no cúmplice, na polícia e nas filhas gêmeas, Jennifer e Christina, dizendo que armaram para ela. É possível perceber como isso leva à suspeita do crime policial. Entendo o que você diz. Mas, de novo, eu não me importo. Ok. Não me importa o que você está dizendo. Você pode continuar repetindo isso para mim várias vezes, mas eu realmente não me importo com o que você está me dizendo. Ok. Você contratou um advogado poucos dias depois do tiroteio. Com certeza. Com certeza. Mas por que a esposa inocente da vítima precisaria de um advogado criminalista? É o que pessoas ricas fazem. Você colocou um aviso no hospital dizendo que ninguém, incluindo investigadores da polícia, pode falar com Steve sem você e seu advogado presentes? Com certeza. Por que, se você quer que a polícia resolva o crime, estaria atrapalhando o trabalho deles? Porque era assim que eles estavam agindo. Esse não é o comportamento típico de um cônjuge inocente após um tiroteio fatal. Eu sou inocente.
Então por que eu agiria diferente? Por que eu agiria de outra forma do que já agi? Tracy é preso em 1 semana. Você ficou surpreso? Eu realmente não pensei sobre isso. Eu realmente não me importava de um jeito ou de outro. Eu ainda estou preocupada com o Steven. Certo, mas quero dizer, eu acharia que você ficaria chocado ao saber que um amigo seu, sim. Quero dizer, sim, eu me senti horrível por ter trazido ela para nossa vida. Sim, eu me senti péssima por isso. Quero dizer, sim, eu fiquei chocada e preocupada. A polícia afirmou que um celular descartável comprado por Tracy foi encontrado em sua posse. Isso é falso, nunca ocorreu. Por que usar um telefone secreto para falar com Tracy? Eu não tinha um telefone, ele nunca esteve em minha posse, não havia telefone, isso é mentira. Então essa é mais uma mentira. Sim, onde está o telefone? Pelas autoridades? Não estou só dizendo isso. Estou lendo o registro do caso e está no registro. Não está. Você acha que eu inventei isso? É, sério, você está espalhando boato porque não tinha nenhum telefone comigo em lugar nenhum. Tô te dizendo, você está inventando isso. Eu não inventei isso. Sim, inventou. É isso, e eu vou chamar alguém. Você está inventando isso. Estou avisando, vou contratar um advogado contra você pelo que disse na TV. Isso é besteira, fique à vontade. Não tem nenhum telefone comigo. Estou te dizendo agora. Só estou dizendo que está no registro público. Vamos seguir. Não, estou falando sério. Ela agora está recorrendo a bravatas e ameaças legais vazias. Mas os fatos estão contra ela. Tracy Taunton, a autora dos disparos, disse às autoridades que Celeste tinha um telefone secreto para que se comunicassem enquanto Tracy estava em liberdade sob fiança. Registros detalhados de chamadas corroboraram esse relato. Você teve muito contato com Tracy quando ela era suspeita? Não, eu não tive. Entre o tiroteio e o funeral de Steve, houve 94 ligações entre você e Tracy. Não houve. Como você explica isso? Não houve nenhuma ligação entre mim e Tracy. Então esses registros telefônicos que foram apresentados no processo não são do meu telefone. De quem é esse telefone? Das gêmeas. Essas são as gêmeas. Sim, e nós estamos forjando ligações no seu telefone para te incriminar? Elas querem o meu telefone. Temos um pedido em andamento sobre isso agora. Você se lembra de ter sido perguntado se já confrontou Tracy? Sim. Eu posso, acho que a confrontei uma vez. Porque você disse a um dos investigadores que esse assunto nunca surgiu. Acho que esse assunto não surgiu, como você disse. Eu não me lembro, mas achei que no meu depoimento eu disse que a confrontei. Eu não me lembro. Já faz 25 anos. Não. Eu sei, já faz muito tempo. Enquanto Stephen Beard definhava 4 meses no hospital, os gastos excessivos da esposa continuavam. Os gastos durante a internação do Steve? Também difícil de entender. Meu Deus. O que é tão difícil de entender? Eu gastei $26 mil em corrimãos. Tudo foi para casa. O que é tão difícil de entender nisso? 2 Cadillac Cotaras para suas filhas. Filha, quem se importa, meu Deus? Uma televisão de $4.500. Quem se importa? Quem se importa? $74 mil. $74 mil para o ex-marido, depois considerado fraudulento. Meu Deus, por que alguém nessa situação faria isso? Tudo era para casa. Mas por que alguém nessa situação estaria preocupado com carros novos e coisas assim, com o cônjuge à beira da morte? Meu Deus, não estava à beira da morte. Steve? Sim, ele estava bem. Segundo o registro do caso, Celeste manteve contato com a suspeita do tiroteio, Tracy Taunton, durante toda a investigação. Mas ela começou a temer que Taunton a entregasse para a polícia. Então ela pagou uma mulher chamada Donna Goodson para contratar um matador de aluguel. Goodson testemunhou que você queria se livrar de Tracy. Dona Goodson era uma mentirosa. Porque você tinha medo que Tracy te envolvesse no crime. Foi comprovado no tribunal que Dona Goodson mentiu. Você pagou milhares de dólares para ela. Não, eu paguei para ela ser minha amiga. Ela então disse que era para contratar um assassino de aluguel. Celeste entrou em pânico quando a rede se fechou ao seu redor.
Os médicos liberaram o marido dela, que voltou para casa com Celeste. Mas em vez de gastar com assistência domiciliar profissional, Celeste assumiu os cuidados dele sozinha. 4 meses após o tiroteio, Steve recebe alta do hospital. Sim. Certo, sob seus cuidados. Por que você não gastou um pouco de dinheiro para contratar uma enfermeira profissional? Porque ele não me deixou. Eu pedi pra ele, sim, eu implorei pra ele. Por que alguém nessa condição que pudesse pagar não faria isso? Porque ele não queria. Você tem algum treinamento médico? Não havia treinamento médico. Ele queria que eu o levasse e buscasse diariamente. Você pensava em levá-lo para casa e terminar o serviço? Claro que não. Mas após um dia sob os cuidados dela, Stephen Beard estava novamente à beira da morte. Ele é levado às pressas para o hospital com febre alta e morre 3 dias depois por múltiplas causas, incluindo sepse. Sim. Tracy testemunhou que você contou a ela que pretendia levá-lo para casa e causar toxicidade na ferida. Bem, isso é mentira. Eu nem falei com ela. Mate ele. Isso é mentira. E o ferimento estava quase totalmente cicatrizado. Após a morte de Stephen Beard, as acusações contra Tracy Talton passaram a homicídio qualificado. Então, Talton revelou a verdade. Que ela atirou nele a mando de Celeste. Em 28 de março de 2002, Celeste foi presa em sua casa em Austin. Isso daria início a um julgamento épico televisionado, com uma série de testemunhas contra ela, incluindo suas próprias filhas gêmeas. O que ela disse? Bem, ela disse que se casou com o Steve pelo dinheiro dele. Você acha que é tipo uma grande conspiração contra você? Claro que é. Para você estar dizendo a verdade, todas essas outras pessoas teriam que estar mentindo sob juramento. Sim, ela era uma mentirosa, 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 sim, mentirosa. Ela me seguiu até o meu quarto um dia e acabamos nos beijando, nos acariciando e tudo mais. Na primeira vez que aconteceu, ela entrou no meu quarto para fazer sexo. Isso chegou a ser por baixo da roupa? Sim, é isso mesmo. Os promotores apresentaram sua principal testemunha contra Celeste Beard, detalhando o caso extraconjugal que resultou em conspirações para matar Stephen Beard. E era você tocando nela, ela tocando em você ou como era? Começou. Foi dos dois. Foi dos dois. E quando você estava na Timberland? Isso chegou a evoluir para um orgasmo? Sim. Tracy disse que você descreveu Steve como um monstro abusivo. E descreve uma sucessão de tentativas suas e dela contra a vida dele. Não. Ela testemunhou que, certa noite, você a chamou depois de dopá-lo até ele ficar inconsciente e que vocês dois tentaram sufocá-lo com um saco plástico. Então, Leslie foi e pegou um saco plástico de um dos balcões da cozinha que eu podia ver dali e trouxe de volta, colocando uma toalha em volta do pescoço dele. Sim, isso é um ventrículo. Outra vez, ela disse que você conspirou para envenená-lo com algum tipo de toxina caseira. Ela tinha me pedido para encomendar um livro para ela, chamado The Poisoner's Handbook, porque havia uma receita lá de botulismo, e ela queria preparar uma dose de botulismo e envenená-lo com isso. Sim, isso é uma mentira. Ela disse, nesta parte da confissão, que você ficou tão desesperado para evitar uma viagem à Europa com ele, que vocês dois planejaram matá-lo a tiros na noite anterior à viagem. Ela pediu para você atirar em Steve com sua espingarda? Sim, ela queria que eu atirasse nele em Dorcan com minha espingarda? Não, isso é mentira. É tão ridículo, quero dizer, isso é ridículo. Isso é simplesmente ridículo. Ela disse que seguiu suas instruções para pegar a espingarda dela, entrar na casa por uma porta destrancada. Cada palavra que ela disse naquela reconstituição é absurda, porque a reconstituição dela nem correspondia a como ela disse que percorreu a casa. Nem era assim que a nossa casa era organizada. Celeste diz que Tarleton tinha um motivo óbvio para mentir. Mas havia outros, muitos outros, prontos para depor contra ela. Em primeiro lugar, as 2 pessoas que a conheciam melhor do que ninguém. Ela não queria que nenhum de nós, os filhos, dissesse isso nem mencionasse o nome da Tracy. Pra quem?
para os detetives. Os próprios filhos dela. Quando você a via em Austin às sextas-feiras, onde ela estava? Na casa da Tracy. Tracy Thompson. Na maioria das vezes eu ia lá para passar um tempo. Os gêmeos deram detalhes impactantes, expondo o desprezo e a crueldade de Celeste em relação ao marido. Ela colocava soníferos na comida dele. E então, em algum momento, tipo logo depois das 5 da tarde, antes do jantar, ela tomava drinks com ele. E então ele ficava muito bêbado, depois comia e desmaiava. Você ouviu ela se referir a essas bebidas como cemitério, uma vez ou mais de uma vez? Várias vezes. Lembra do matador de aluguel que Celeste diz não ter tentado contratar? O que ela tem? Bem, a filha dela tinha os comprovantes. Uma ligação muito incriminadora onde você diz que eu ia te contar exatamente o que a dona tem contra mim. Christina diz o que ela tem, e você diz, eu contratei alguém para matar a Tracy. Não foi o que eu disse nem como falei. Eles editaram. Está na gravação. Eles editaram. Não foi assim que eu falei. Você afirma que a gravação foi adulterada? Sim, e nós tínhamos uma prova de que eles editaram. Então você não disse que eu contratei alguém para matar Tracy? Não, nem entendo porque é tão difícil acreditar. Porque é difícil de acreditar. Não foi muito convincente para o júri. Foi convincente. O júri só não quis acreditar em nada do que provamos. Você acha que no final as garotas se voltaram contra você por dinheiro? Sim, eu acho, porque foi isso que eu fiz. Elas achavam que iam conseguir o dinheiro. Quando descobriram que o dinheiro não seria recebido imediatamente e passaria por mim. Eu descobri que primeiro elas tentaram me internar em um hospital psiquiátrico, me declarando insana. E então, quando isso não funcionou, quando não conseguiram que os advogados me declarassem insana, elas mudaram a história e disseram que eu participei junto com a Tracy. Elas acreditavam que conseguiriam o dinheiro e ficaram muito chateadas quando não conseguiram. Mas isso foi culpa minha por ter dito a elas que iam receber o dinheiro. Ele plantou a semente? Sim, isso foi culpa minha. Ou a ganância? Interessante. E veja, a culpa foi minha por ter ensinado ele a mentir. 2 décadas e meia após o assassinato, Celeste parece presa em um estado de negação, ainda pedindo ao mundo que acredite que testemunha após testemunha arriscou ir para a prisão para acusá-la falsamente, incluindo amigos, parentes e policiais. O que fica claro, Celeste, é você contra mais de uma dúzia de testemunhas. Para você estar dizendo a verdade, todas essas outras pessoas teriam que mentir sob juramento. E estavam mentindo. Bem, não todas elas. Quero dizer, vamos passar pela lista e você me diz se eram mentirosos ou se estavam dizendo a verdade. Petra Muller? Petra Muller tinha uma mágoa comigo. Ela só estava com raiva. Com tanta raiva a ponto de mentir sob juramento? Sim. E cometer perjúrio? Sim. Christina? Sim, ela era uma mentirosa. Jennifer? Mentirosa. Amy Cozart, mentirosa. Chris Duns, mentiroso. Justin Grimm? Mentirosa. Becky Beard? Sim, mentirosa. Anita Ashton? Mentirosa. David Cooperman? Ele não sabia de nada. Harold Entz? O que ele tinha a oferecer? Nada. Detective Rick Wines? Nem trouxe as anotações dele. Que tipo de detetive é esse? Policial Brett Spicer? Não trouxe as anotações dele. Sargento Gregory Truitt? Não trouxe as anotações dele. Celeste Beard Johnson? Meu maior arrependimento é não ter testemunhado. E eu sinto que se eu tivesse testemunhado, talvez as coisas tivessem mudado a meu favor. E isso é difícil de aceitar. E 24 anos depois, ainda estou tentando voltar ao tribunal. Desde a condenação dela, ela tem tentado compensar seu silêncio e manter uma imagem disciplinada e íntegra. Até agora. Ela está prestes a revelar quem realmente é ao direcionar seu desprezo à família da vítima. Eles são todos doentes. Eles são todos doentes? Sim. Todos, menos você. Sim, e eles estão mortos, não estão? A fada do karma pegou eles. Celeste Beard Johnson perde o controle. O quadro todo, Celeste, realmente sugere que você o matou e que é isso que você quer acreditar. Isso é porque você ainda está culpando tudo e todos os outros. Não me importo com o que você diz, não faz diferença pra mim.
Depois de admitir sua participação no assassinato, Tracy Tarleton buscou o perdão da família de Stephen Beard e recebeu a compaixão deles. Você sabia que os Beard realmente agradeceram a Tracy em uma audiência privada e emocionante? Eles ficaram comovidos com o remorso e a responsabilidade dela. Eles são todos doentes. Eles são todos doentes. Sim. Todos, menos você. Sim, e eles estão mortos, não estão? Eles estão mortos. Steven está morto, Beck está morta e Paul está morto. Queríamos pedir aos filhos de Stephen Beard uma entrevista para homenageá-lo neste programa, mas todos eles já faleceram. Celeste Beard Johnson agora só nutre ressentimento em relação às suas vítimas. Adivinha, a fada do karma pegou todos eles, estão todos mortos. Beck morreu, Stephen morreu, e Paul morreu, e Kim morreu, então eles estão mortos. Você acha que eles morreram por causa de algo que fizeram com você? Não, eu acho que eles morreram por causa da fada do karma. Eu acho sim, eu acho isso. Eu acho que é isso que eles merecem. O Texas afirmou que Celeste Beard Johnson recebeu a prisão perpétua merecida. Mas décadas depois, ela ainda se faz de vítima na TV. Não há nenhuma prova e eu nunca machucaria alguém desse jeito. Eles me traíram por... Um crime que eles sabem que eu não cometi. É mais fácil para você viver negando esse crime? Eu não estou negando. Eu não sou culpada. Seria muito mais fácil simplesmente dizer que eu sou culpada e conseguir viver com a culpa. Eu não dou a mínima para o que você diz. Você disse que faria qualquer coisa para se reunir com suas filhas, certo? Você já considerou confessar como uma forma de quebrar o gelo? Se eu nunca mais falar com minhas filhas, não vou dizer que fiz algo que não fiz. Celeste Beard Johnson jamais confessaria para mim ou qualquer pessoa. Mas desta vez, ela deixou cair o véu e revelou uma mulher prisioneira da própria raiva. Sabe, você percebe que para estar dizendo a verdade... Todos os outros têm que estar... Eu escrevi esse livro e você leu, então vai se ferrar. Ok, lá está ela. Essa é a verdadeira Celeste. Isso mesmo. Muitas pessoas próximas a você dizem que você pode ser um doce e, de repente, mudar completamente e ser o que sua mãe descreveu como o diabo em pessoa. Qual dessas é a verdadeira Celeste? Eu sou a Celeste. Sou apenas aquela que você conheceu da última vez. Essa sou eu. E a que você conheceu agora também sou eu. Tracy Tarleton cumpriu sua pena e foi libertada da prisão. As filhas e os netos de Celeste seguiram em frente e não têm contato com ela. Ela continua atrás das grades, sem remorso e se definhando em seu próprio desprezo. Agora, sem nem mesmo uma máscara para se esconder,